Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live diária. Como de costume, se você estiver me vendo bem e me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. E aí, pessoal, como vocês estão? Bom dia! Chegamos então a mais uma live diária hoje no dia 15 de fevereiro, aqui no nosso horário tradicional das 7 horas da manhã. Essa é a nossa live número 132, já são 132 lives aqui no Instagram. Então, deixando os recados rápidos, lembrando que as nossas lives aqui no ano de 2024 estão sendo de segunda a sábado, né, exceto feriados. E também, para quem quiser dar um passo a mais, a gente tem a possibilidade aí de fazer uma pré-inscrição lá pelo link da bio no Clube do Básico Bem Feito, que é um clube de assinatura recorrente mensal, né, para quem quiser ter aulas mais aprofundadas sobre temas como mentalidade, construção de hábitos, comunicação, além de módulos extras com especialistas em nutrição para a alimentação saudável, organização financeira e também um clube do livro, que é um clube de leitura em grupo que se reúne a cada 15 dias para debater um livro em específico. Dados os recados, então vamos para a nossa live. Acredito que essa live de hoje vai ser uma live mais curtinha, porém, como sempre, temas aqui que podem ser utilizados no nosso dia a dia. Hoje eu quero trazer um tema aqui, que é um tema que no ano passado, né, que foi quando eu comecei essa função das lives, foi um tema que eu acabei batendo bastante, né, que é o assunto das camadas da personalidade, né, que é o itinerário que a gente percorre nessa coisa da construção da nossa personalidade, uma personalidade madura. Eu bato muito aqui nessa tecla, né, isso eu acho que mais ou menos dá para se dizer que é o tema central aqui do que eu faço todos os dias, né, que é a questão da busca pelo amadurecimento da nossa personalidade, né, por acreditar de fato que somente quando a pessoa se torna realmente essa pessoa que tem o amadurecimento da sua personalidade, ela passa a ser uma pessoa que de fato ela é útil, que de fato ela serve, que de fato ela não fica enchendo o saco, que de fato ela trabalha e ela passa de certa forma até ser uma pessoa que acaba, né, gerando algum impacto positivo na vida dos outros, porque ela se torna aquela pessoa que cuida ao invés de querer ser aquela pessoa que está querendo ser cuidada o tempo todo, né? Então, essas são fases, né, que a gente passa e que não tem muito a ver com a nossa idade, tem muito a ver com os princípios de motivação que a gente tem na nossa vida. Então, ano passado eu bati muito nesse tema, né? O ano passado foi uma porta de entrada aqui nas lives, então eu acabei realizando muitas lives em tema de aula, né? Que hoje eu trouxe esse formato mais ali para dentro do clube, para que a gente pudesse conversar aqui, lives mais rápidas do nosso dia a dia e aprofundar lá dentro. Mas o ano passado, se for parar para ver todas as 100 lives que eu fiz, elas são mais ou menos nesse formato e muitas delas eu falava sobre esse tema, que é a questão das nossas motivações, né? As motivações que vão formando essa nossa personalidade. E eu sei que muita gente que não entende assim, o trabalho que é feito, né? Muita gente que às vezes está ali só por criticar, né? Que é aquela implicância, não se interessa em entender o que a gente está fazendo aqui, saem de repente de certo modo falando, mas poxa, as lives elas são voltadas muito para essa questão de olhar para fora, né? Como se fosse fácil assim a pessoa abandonar de repente algumas situações que ela teve no passado, né? Óbvio, quando eu estou aqui numa live, eu não estou aqui né, frente a frente diante de uma única pessoa, eu não tenho a possibilidade, ou até mesmo quando eu abro uma caixinha de perguntas, né? Ou quando eu estou aqui falando uma live, eu não sei exatamente para quem vai chegar essa mensagem, eu não estou aqui conversando, olhando no olho do indivíduo de certo modo, que eu consiga entender de fato, né, como foi a vida dele, né? Então eu não tenho como ter esse aprofundamento. Então eu tenho que falar de uma forma mais generalizada. Qual é a forma que eu acredito de falar mais generalizado, realmente que pode ajudar as pessoas a ter essa evolução na sua personalidade, essa busca por esse amadurecimento que eu falo que tanto pode ser a solução na vida das pessoas, é falar de uma certa forma que a pessoa possa melhorar, né, elevar o seu nível de motivação para coisas que vão tirar ela dessa camada
camada da camada da personalidade onde a pessoa está ali voltada para uma coisa ainda de muita carência, de muito afeto interior, onde ela precisa o tempo todo ser validada para os outros. Eu preciso ter um tipo de comunicação que motive a pessoa a olhar para fora, a realmente sair para o mundo, a realmente se sentir útil, servir. Por isso que esse tema acaba sendo recorrente aqui no dia a dia, né? Porque falando de uma forma generalizada, eu preciso buscar meios que façam a pessoa olhar para isso, para ela buscar esse tipo de evolução na vida dela, por perceber que a maioria dos sofrimentos, das neuroses, das coisas, do tipo de tristeza muitas vezes que a gente vê na vida das pessoas e que são geradas geralmente é por isso, né? Por ela estar ali ainda naquela camada onde ela precisa daquela validação externa, onde ela precisa muito que os outros digam que ela é uma pessoa maravilhosa, onde ela tem um desejo de um afeto interior, ela não conseguiu fechar ainda esse contorno afetivo, né? E aí, se a gente for entrar, claro, a gente pode buscar através lá de estudos, de linhas terapêuticas, a própria psicologia, fala que de repente poxa, foi algo lá do período da infância que não foi muito bem fechado, que não foi muito bem contornado, às vezes é um desejo de receber o amor do pai, da mãe. Agora, é óbvio que aqui numa live eu não tenho como aprofundar sobre esses temas, né? Eu não estou individualmente ali conversando com a pessoa. Então, a busca por entender o motivo de você estar ainda ali naquele tipo de camada, naquele tipo de dor, naquele tipo de motivação, podem ser inúmeros, e no fim das contas eu falei aqui em algumas lives anteriores que a gente nunca vai ter como fazer uma relação de causa e efeito. No fim das contas é aquilo que você vai decidir acreditar. Poxa, eu acreditei nisso, me senti melhor, então agora eu evoluí. Tranquilo. Ou o problema é que às vezes a pessoa consegue acreditar em algo que, teve essa relação de causa e efeito, e agora eu me sinto bem porque eu tenho uma chancela, eu tenho uma validação que, né, justifique o fato de eu estar aqui, né, sentindo essas coisas que não são boas, o fato de eu não andar para frente, né, eu faço uma relação de causa e efeito. Sei lá, eu vou dar um exemplo aqui banal, poxa, eu tenho um certo tipo aqui de desmotivação, né, porque lá no passado tal, eu não tive de repente ali o amor do meu pai, né, durante a minha infância, então hoje eu acabo tendo essa tristeza aqui que eu não sei muito bem identificar por que está acontecendo. Aí, sei lá, eu descobri que é por isso. Aí, ao invés de eu avançar, eu fico usando aquilo ali como uma chancela, né? Do tipo, poxa, agora eu tenho uma justificativa, né? Ou seja, eu ainda estou naquele desejo de afeto interior, porque agora eu encontrei uma forma do quê? Das pessoas não me criticarem, das pessoas não falarem mal de mim, das pessoas entenderem por que eu estou aqui vivendo como um derrotista, né? Ninguém pode falar, porque agora eu tenho uma justificativa para isso. Ou seja, não resolve, a pessoa não sai, a pessoa não anda para frente. Eu não estou invalidando método algum, quem sou eu para fazer isso? Eu só estou explicando que aqui eu preciso ter uma comunicação onde rapidamente eu preciso que a pessoa olhe para fora e busque outros tipos de motivações para que ela saia disso o mais rápido possível e passe a ter essa busca por uma vida que faça mais sentido. O que é uma vida que faz mais sentido? Quando a gente se coloca a serviço, quando a gente tem uma utilidade no mundo. Aquele velho assunto que eu falo sobre a autoestima, né? A autoestima não se dá de dentro para dentro, não é de mim para mim. É quando eu realmente passo a reunir capacidades que eu coloco à disposição do mundo, e aí eu passo a ser uma pessoa com a qual as outras podem contar. Poxa, eu olho para aquela pessoa e eu sei que eu posso contar com ela, eu sei que ela é boa, eu sei que ela pode fazer algo bem feito, e aí as pessoas passam a valorizar você como pessoa, como profissional, e aí pronto, essa autoestima acaba vindo, né? Então é totalmente o contrário do que a gente vê por aí. Agora, dito isso, vamos entrar aqui então nesse tema da questão das camadas da personalidade, né? Eu quero falar hoje especificamente daquela que a gente chama da sexta camada. O que é essa sexta camada? Quando a gente alcança, de certa forma, um princípio de motivação onde a gente está disposto a ser útil no mundo, né? É fazer esse itinerário para poder chegar. É óbvio que existem outras que vão além, né? Existe a camada que quando você já fechou essa parte, você já sabe que você é útil, você já consegue ganhar dinheiro, você já consegue, né, transformar o teu conhecimento em algo, né, em algo que gera resultado no mundo, né? Poxa, aí você chegou num nível que de repente você vai elevar ainda mais, e aí você está num nível realmente de fato de servir, né? Você já conseguiu fechar
todas essas anteriores, essas motivações anteriores, e aí você chega lá no nível onde o teu foco principal é poder servir mesmo, né? Você já não está mais pensando nas outras coisas, você já sabe que você é útil, você já sabe que você consegue ganhar dinheiro, você já sabe que você consegue gerar resultado no mundo, e aí chega um momento em que de repente a tua motivação está acima disso, a tua motivação é em servir cada vez melhor, né? Em poder se importar, em poder realmente fazer com que as pessoas se sintam cada vez melhores estando ali, recebendo o teu serviço, recebendo o teu trabalho, recebendo o teu apoio, recebendo o teu amor. Mas o que eu quero falar hoje ainda é dessa parte da utilidade, de você gerar resultado no mundo, né? Agora, para isso a gente precisa entender esse itinerário, né? Que é onde a gente sai dessa primeira camada de motivação ali, que é do afeto interior, e aí a gente faz esse itinerário até buscar essa camada da utilidade. Então a gente passa por alguns pontos, e é isso que eu quero debater, né? No fim das contas, o tema central da live vai ser, puxa, você quer ser valorizado pelo que você faz, então o que você precisa buscar para isso, tá? Então, quando a gente fala ali dessa quarta camada, que é a camada do afeto interior, né? Da carência, né? A gente está falando de um sujeito, né? Então, pensa aí, talvez certamente você já está numa camada superior de utilidade, de serviço, você já passou por essa, ou pelo menos você conhece pessoas que estão nesse princípio de motivação. Então pensa o seguinte, o que é essa pessoa que tem essa motivação do afeto interior ali? É uma pessoa que tem um princípio de motivação mais ou menos assim, a pessoa tem que a todo instante, né, ela precisa ser validada pelo olhar do outro, né, de tal modo que esse olhar do outro, né, é o que vai poder fazer com que ela se sinta bem, né? Então ela tem essa falta do domínio afetivo, né? Ele não tem esse fechamento, né? Então ela não tem esse contorno interior bem definido que eu chamo, né? E ela precisa da validação do mundo externo, né, o tempo todo, para que ela possa se sentir bem, né, para que ela possa se sentir querida, né? Esse é o princípio de motivação dessa pessoa, né? Aquela pessoa que a gente fala que é a pessoa carente, né? Ou que é aquela pessoa autorreferente, que numa roda de amigos, numa conversa, ela precisa estar sempre falando dela o tempo todo, sobre as coisas dela, ela não consegue escutar o outro porque ela está focada em si, o tempo todo ela quer falar de si, né? Então é mais ou menos pegar um exemplo banal, né? Sei lá, a pessoa ali é secretário ali num trabalho, e aí chega o seu chefe e aí pede um relatório. Fulano de tal, eu preciso do relatório agora ali em 10 minutos, né? E a pessoa já fica pensando, ai meu Deus do céu, o que eu fiz de errado? Né? Toca o telefone, vai ter uma reunião, chama a pessoa para a sala dela, ela já pensa, ai meu Deus, será o que eu fiz de errado? Será? Ela está o tempo todo pensando nisso, né? Então ela está pensando o tempo todo na validação, né? Ou na crítica, ou no que o mundo externo, né? O que as pessoas vão estar fazendo, vão estar falando sobre ela, né? E aí entra uma coisa muito importante que a gente precisa dar uma atenção para isso, né? Afinal a live é voltada para que a gente possa realmente ser valorizado pelo que a gente faz. Aí a gente muitas vezes acaba caindo numa armadilha, né? Que é o quê? Muitas vezes eu estou buscando ali uma profissão na minha vida, né? Sei lá, eu faço uma faculdade, eu faço uma formação, né? Sei lá, eu estou fazendo uma medicina, eu estou fazendo psicologia, eu estou fazendo pedagogia para me tornar professor, ou às vezes eu estou, sei lá, eu estou fazendo um concurso público aqui para me tornar policial, e a pessoa tem uma ideia maluca na cabeça dela de pensar o seguinte, que por eu pertencer a uma determinada classe, né, eu já vou ser valorizado por si só, né? E aí a pessoa ela já não está mais ali se importando com aquela questão anterior que eu falei, do afeto interior, da carência, e ela começa, poxa, isso aqui não está dando mais, agora eu vou buscar uma utilidade no mundo. Só que aí ao buscar utilidade no mundo, ao buscar ser alguém que tem algum tipo de serviço, algum tipo de qualidade no que faz para entregar para o mundo, ela entra nesse mundo, entra nesse campo com essa ideia na cabeça, né? Se eu for de determinada classe, eu vou ser valorizado, né? Isso aponta, né? Isso denuncia que a pessoa ainda não saiu daquela camada anterior ali, porque ela está querendo entrar para uma profissão
não por aquilo que ela pode gerar, não por aquilo que ela pode ser útil para prestar um bom serviço. Ela está entrando numa determinada profissão porque ela acredita que se eu tivesse selinho aqui, se eu for o médico, se eu for o policial, se eu for o psicólogo, se eu for o advogado, as pessoas vão me dever dignidade, as pessoas vão ter que bater continência para mim. E essa é uma das maiores, né, distorções que a gente pode fazer, né? Então, o alerta aqui nessa live, primeiramente, é para que você não busque isso, porque isso aponta que você ainda não saiu daquele domínio afetivo anterior ali, né? Você ainda não está com essa camada preenchida, você está buscando uma profissão, né, com o intuito de que as pessoas te reconheçam simplesmente pela profissão, por um certificado, por um curso que você concluiu, você está totalmente ferrado, né? Porque, no fim das contas, quando a pessoa ela fica ali reclamando, às vezes ela está ali numa profissão que ela acredita que as pessoas tenham que venerar ela, né? E aí, às vezes, ela fala, poxa, minha classe ela é muito pouco valorizada, né? No fim das contas, o que ela está querendo dizer é que a classe ela é pouco remunerada, né? Não é porque ela não é valorizada, né? Então, tem quantas profissões a gente pode citar aí de alta ordem de valor, e a remuneração das pessoas é remuneração zero muitas vezes, né? Prestam um serviço de grande valor e a remuneração realmente é muito baixa. Agora, a questão de ser pouco valorizado muitas vezes não é por tu estar inserido numa profissão que não é valorizada. Muitas vezes é porque tu entrega pouco mesmo. Muitas vezes é porque o resultado que tu gera, né, ele não está compatível realmente com alguém que merece ganhar mais, com alguém que merece ser valorizado. Então, muitas vezes eu entro na ondinha ali de dizer, não, o problema é porque a minha profissão é pouco valorizada. E aí eu paro de buscar gerar resultado melhor. Eu fico olhando aquela coisa, eu fico olhando para o campo das ideias, para uma justificativa, né, do porquê que eu não estou tendo o resultado que eu desejo, e aí eu compro um discurso para me sentir melhor. É muito parecido com aquilo que eu falava lá no começo da live, com a pessoa que busca justificativas para dizer por que não avança. E agora está tudo bem, eu vou continuar não avançando, só que agora eu tenho um discurso para isso. Na profissão, muitas vezes acontece a mesma coisa. Porque a minha profissão não é valorizada, porque ninguém valoriza. E aí, ao invés da pessoa ficar buscando, né, recursos e capacidades para de fato ser valorizada, para de fato entregar melhor resultado, que é a única coisa que pode ajudar ela a ser melhor valorizada, ela fica ali murmurando, ela fica ali focada no discurso, né? Ela, no fim das contas, o que acontece? Essa pessoa ainda continua com um desejo de validação externa. Ela acha que ela saiu para o mundo para ter uma profissão, para ser útil, mas no fim das contas não. O que ela ainda está buscando é essa validação externa, né? Quando vem alguém que não valida o teu sofrimento, né, a tua tristeza, o que acontece? A pessoa fica ofendida, a pessoa fica revoltada. É a velha história que eu fico contando aqui, né, sobre o médico que, né, ficou ali ofendido porque o dentista agora passou a ser permitido a fazer algum tipo de procedimento, que é um procedimento estético, que não tem nada a ver com a questão da saúde da pessoa. Ele fica ofendido, né? Estão roubando o meu espaço de trabalho, como, né, alguns psicólogos que incrivelmente, eu não sei como que pode, né? Poxa, se eu tiver terminado ali a minha formação de psicólogo, a única coisa que eu não vou me preocupar é porque um coach, um outro terapeuta holístico vai me roubar cliente. Mas é óbvio que não, eu vou ser uma pessoa que vou gerar valor no mundo e ponto, eu vou ter meus clientes assim como sempre tive, né? Não, porque agora essas pessoas aí da pseudociência ficam aí roubando clientes. Pô, um psicólogo que está ali trabalhando, gerando valor no mundo, a única coisa que ele não vai se preocupar é com as outras pessoas que estão ali, né, fazendo o trabalho delas, né? No fim das contas, quem se preocupa com isso é aquela pessoa que não está gerando valor para ninguém. A pessoa que está com a agenda lotada, ela não se preocupa com isso, né? Então, muitas vezes a gente vê isso, né, em alguns segmentos, alguns campos de atividade, né? Essa coisa da murmuração ainda é uma pessoa que ainda está ali buscando a validação, né? O mundo precisa olhar para mim e entender que eu estou sendo um coitadinho na história. A pessoa que está fazendo, de fato, a pessoa que está estudando, a pessoa que quer melhorar, ela não fica ofendido, né, com essas críticas, né? Ela está focado em melhorar.
Aí a gente começa a ter um princípio de avanço dessa nossa motivação, dessa nossa camada de personalidade que eu estava falando. Aí tem um princípio de uma busca de maturidade, quando a pessoa está ali focada em fazer, em estudar, quer melhorar, e ela não está se importando ali se as pessoas vão criticar, se as pessoas vão estar validando ela está focada em melhorar. Aí ela está focada em melhorar por quê? Como é que se dá esse avanço dessa motivação? Ou porque ela está indo para a quinta camada, que a gente chama, né? Eu não vou aprofundar isso, porque tem aulas anteriores que falam mais sobre isso, mas só uma pincelada aqui, ela está na quinta camada, que é a busca de uma força que ainda é inútil, mas é uma força para mostrar, poxa, agora eu estou mostrando que eu sou bom, eu vou testar força no mundo, eu vou passar aqui a competir com os outros. Mas não é mais porque eu tenho o desejo de que as pessoas gostem de mim, de que as pessoas me amem. Agora eu estou querendo provar para mim mesmo que eu sou bom. Eu ainda não estou focado em gerar resultado, eu ainda não estou focado em ser útil. Eu só estou ali, minha principal motivação é a disputa. Ainda não é a maturidade ideal, digamos assim, né? Não daria para falar exatamente assim. Não, mas aí, essa fase de motivação, esse princípio de motivação já é infinitamente superior à motivação interior, que é quando tu é ali um dodóizinho, né? Quando tu fica ali querendo que as pessoas te reconheçam, querendo que as pessoas te deem parabéns, coloquem estrelinha no teu peito. Aí tu já é uma pessoa que tu tá pelo menos saindo pro mundo, né? Tu já não fica ali naquela carência. Tu tá ali competindo ali muitas vezes para querer se provar. Óbvio que o ideal seria que isso se desse ali quando tu tá ainda na adolescência, né? Quando tu tá ali nos teus 14, 15 anos, é natural que seja assim e é bom que passe por essa fase. Agora, muitas vezes tem o adulto tem 30, 40, 50 anos e tá assim. Mas ainda assim é melhor do que estar afundado naquela carência, naquela lamentação. Mas a boa notícia é que às vezes tu foi além dessa quinta camada, que é essa força inútil, né? E tu tá buscando algo superior, que é realmente fazer os seus clientes melhorarem, que é realmente entregar um resultado útil para as pessoas que estão recebendo o teu serviço, que é de fato ganhar dinheiro, realmente transformar um conhecimento em dinheiro que vai servir para tu tocar a tua vida, né? Quando a pessoa consegue chegar nesse tipo de motivação, né? Aí a pessoa ela já está num nível elevado, ela já está com o foco, o princípio de motivação dela é realmente gerar resultado, é ser útil no mundo, né? O que é essa camada de motivação que a gente tanto fala? É aquilo que no fim das contas explica a ação do sujeito. Então não significa que em alguns momentos da minha vida, de repente eu posso estar ali vivendo um momento de carência, né? De repente, sei lá, tomou um pé na bunda no relacionamento, foi demitido do trabalho, teve uma decepção, foi traído pelo melhor amigo. É óbvio que a pessoa vai ter aquele momento ali em que ela vai se sentir triste, frustrado, de repente decepcionado. Só que quando o foco, né, quando o princípio de motivação da pessoa não é mais esse, aquilo ali passa muito rápido. Ela fica uns dias ali, né meio que curtindo, entre muitas aspas, aquela dor, mas depois passou, ela vai tocar para frente, ela vai seguir em frente, porque não é mais esse o princípio de motivação. O foco da pessoa realmente é em ser útil, é em servir, em gerar resultado. Ela já saiu daquela carência afetiva. Não é que em alguns momentos ela não vai passar por isso, né? Agora aquilo ali não é mais, não afeta mais ela tanto assim, porque não é mais o jogo dela não é mais esse, né? Então ela já está numa camada de motivação superior. Então, só que o cuidado que a gente precisa ter para a gente não confundir realmente se a gente está nesse tipo de evolução, nesse tipo de maturidade, nessa busca por essa força da personalidade, é olhar realmente o que nos motiva quando a gente está buscando ser útil no mundo, né? Porque aí a gente vê em determinadas profissões, às vezes as profissões ali que são consideradas mais superiores, a gente vê muito esse tipo de murmuração, né? Tempos atrás teve aquela situação dos médicos cubanos que vieram no Brasil, né? E quantos médicos brasileiros a gente não viu ali, né, reclamando, porque ninguém valoriza o médico, porque estão trazendo, né, pessoas de outro país para vir aqui. Eu não estou aqui falando se eu sou contra, se eu sou a favor, até porque eu nunca, né, me debrucei sobre esse assunto. Eu costumo o tempo todo dizer assim, a tua opinião vale o tanto que tu estudou sobre aquele assunto, né? Se tu não tirou se tu tirou 5 minutos, né? Se tu olhou
na internet um determinado assunto, né, e sai falando daquilo ali, a tua opinião vale aquilo ali, vale aqueles 5 minutos que tu se dedicou. Então eu não estou aqui para criticar, para dizer se foi certo, se foi errado, mas eu estou querendo dizer aqui o que a gente está falando aqui, o teu princípio de motivação. O médico que olha para isso e diz, poxa, eu não sou valorizado porque trouxeram pessoas de outros países, normalmente é o médico aquele que não olha nem para a cara do paciente dele. Poxa, como é que tu quer ser valorizado, cara? Tu não para nem para olhar para a cara do teu paciente, né? Chega um paciente ali com dor, né? Com sofrimento, aí o que tu faz? Prescreve, carimba e manda embora. Prescreve, carimba e manda embora. Prescreve, carimba e manda embora. Aí tu quer ser valorizado, né? Como é que tu vai ser valorizado? Aí tu reclama depois que trazem outros médicos para poder trabalhar, porque lá em Ananindeua, no Pará, lá nos confins do mundo, lá na região lá, sei lá, do Acre, lá, tu não quer ir lá atender, né? Tu não quer ser o médico que vai lá para prestar um serviço. Aí quando vem alguém que vai lá para prestar, tu fica ofendidinho, né? Então precisa sair, não dá para a gente cair nessa cilada de achar que a minha classe profissional vai trazer uma valorização por si só. Existe a classe profissional e existe o sujeito. Não é o teu certificado, não é, né, aquela chancela que tu alcançou ali que vai te dar o teu valor. O que vai gerar o teu valor como profissional ou como alguém útil no mundo é o resultado que tu gera. Se tu não entrega resultado, tu não será valorizado. Simples assim. É importante a gente entender quando a gente fala de querer realmente, né, que o nosso fazer, né, seja valorizado, a gente precisa entender isso. Não é a chancela, não é a classe que tu pertence que te faz valorizado. O que te faz ser valorizado, no fim das contas, é o resultado que tu entrega. Eu caí muitas vezes nessa besteira, né? Lá em 2013, 2014, quando o fenômeno coach estava ali na crista da onda, né? Parecia que, poxa, simples fato de ter uma formação de coach, né, te colocava numa posição legal, né, numa posição bacana. Mas a verdade é que foi depois uma tragédia atrás da outra, porque o pessoal começou a distorcer totalmente o ramo, começaram a operar com total irresponsabilidade, que aquilo ali acabou virando um meme no fim das contas, né? E aquilo que parecia pertencer a uma classe tão legal passou a ser o contrário, passou o outro polo, o oposto, passou a ser um motivo de vergonha muitas vezes. Então isso prova que não é a classe que tu pertence, no fim das contas é o sujeito, né? É a tua individualidade, né? Aquilo que eu falo sobre a questão da maior de todas as minorias é o sujeito, é o indivíduo. A gente precisa olhar para a pessoa como um sujeito, não como uma classe que muitas vezes ele quer levantar uma bandeira, eu sou aqui dessa profissão tal, então me valorizem. Eu não vou te valorizar, por quê? Eu vou te valorizar porque se tu não gera resultado, eu não vou te dar valor nenhum. Simplesmente assim, não é porque tu é um profissional numa área, tu vai aqui, não presta um bom trabalho, tu não presta um bom serviço, simplesmente eu não vou te valorizar, né? Agora, quando tu percebe isso, quando tu entende, quando tu olha para isso que eu estou falando, e tu percebe isso e passa a correr atrás do prejuízo, né, daquilo que tu não gerou até aqui, é nesse momento que você saiu daquela quarta camada que eu falo, da camada do afeto interior, da camada da carência. Não é simplesmente porque você está buscando uma profissão, está buscando uma profissão, aí continua querendo que essa tua profissão faça com que tu seja amado pelas pessoas, tu ainda não saiu daquela motivação do afeto interior, né? Então não adianta, eu vou fazer aqui uma faculdade agora, né? Eu, antes de decidir entrar na psicologia, né, existia esse tipo de motivação para mim, né? Eu vou entrar porque daí se eu me tornar psicólogo, se eu mostrar, né, poxa, agora eu tenho CRP, agora eu tenho uma carteirinha, aí as pessoas vão me valorizar, porque eu queria sair daquela situação, poxa, era coach, né? Aí o coach começou a ser mal visto, aí a motivação, não, então agora eu vou fazer a formação em psicólogo. Era uma motivação totalmente errada, porque era uma motivação que continuava ali naquela busca por uma validação externa, por um afeto interior. Ainda bem que naquela época eu não fiz, senão eu ia estar entrando numa cilada. Agora, poxa, hoje eu já é um pensamento diferente, eu já estou dentro dessa formação, porque realmente eu quero buscar me capacitar, eu quero entender ferramentas, eu quero buscar maiores técnicas para poder ajudar cada vez mais, para poder gerar mais resultado na vida dos meus pacientes, na vida dos meus clientes, porque eu entendi que não é simplesmente a minha formação que vai me fazer ser uma pessoa reconhecida, é o resultado que eu gero. Então, quando a gente entende isso, aí de fato a gente saiu dessa quarta camada.
camada, a nossa motivação é outra. Seja a quinta ali que eu falei, né, que é aquela força inútil, que é onde você só está buscando provar que você é o bonzão, provar para você mesmo, você está testando força, ou quando você já está na famosa sexta camada, que é quando você de fato está buscando entregar resultados, né? Que é quando você olha para você e nota, poxa, eu realmente tenho muitas deficiências aqui, eu vou precisar encontrar uma circunstância concreta, sei lá, um trabalho, um estudo, uma profissão, né? um tipo de demanda, um tipo de curso aqui, onde eu ganhe as competências que vão fazer com que eu seja um bom profissional, né? Somente quando a gente entende isso, a gente realmente está numa camada superior, a gente está nesse itinerário do amadurecimento que eu tanto falo aqui. Eu olho para mim e penso, cara, eu acho que eu realmente não sou muito bom nisso, não. Eu tenho muitas deficiências aqui. Então eu vou procurar uma circunstância concreta, né? Ano passado mesmo, eu voltei com os atendimentos ali de consultoria, né? Porque eu percebi que estava já muito tempo sem fazer, então, eu vou captar clientes novamente. Passei o final do ano, né? Os últimos 5 meses, todo santo dia ali trabalhando à noite, né? Para poder gerar atendimento. Por quê? Para me colocar numa circunstância concreta que vão desenvolver as competências que eu estou buscando para ser um profissional cada vez melhor, né? Então, essa busca é que nos tira daquela quarta camada e nos leva de fato para essa camada de motivação superior, se colocar realmente à prova, né? Então eu vou me colocar numa circunstância onde essas capacidades vão ser desenvolvidas. Só que isso não tem espaço para a pessoa que tem medinho, para a pessoa que não tem, né, coragem, para a pessoa que está ali um pouco escondida ali, né, naquela covardia de não colocar a cara, né? Porque no fim das contas ela ainda está naquela camada de motivação do afeto interior, do desejo, da validação externa, né? Agora, quando eu entendo isso e eu busco essas capacidades, aí sim eu estou já num outro tipo de motivação, né? O meu princípio de motivação, ele já é outro. O meu princípio de motivação já é esse gerar resultado. É isso, no fim das contas, que vai poder fazer com que você eleve o seu nível de entrega, né? Não é o simples fato de achar que, agora eu tenho aqui uma chancela, agora eu tenho aqui um certificado, agora eu tenho aqui uma profissão e aí eu devo ser reconhecido. Eu exijo que as pessoas, eu exijo que o mundo, eu exijo que a comunidade, eu exijo que a sociedade me reconheça. Não vai ser. Se você for um profissional, pode ser a área que for, se não estiver gerando resultado, ninguém vai te reconhecer simplesmente por isso. Nenhuma profissão por si só vai te dar uma capacidade de ser reconhecido, né? Elas não vêm acompanhadas de um selo de bonzão, de um selo de gostosão, só porque tu é aquele profissional, né? Isso não acontece também, a gente pode levar além, não é só na nossa profissão, para os nossos papéis sociais, né? Não é porque você é pai, não é porque você é mãe que simplesmente, né, as pessoas vão te reconhecer como alguém maduro, né? Não é porque você é pai, você é mãe que simplesmente os teus filhos por si só já vão te reconhecer. Se você não exerce bem o seu papel, se você não exerce bem a sua função, que não adianta nada tu ter simplesmente um papel. Se tu não entrega, se tu não gera resultados, se tu não cumpre o teu dever, nada vai acontecer. Então a gente vai se encaminhando agora para o fim da live, e a mensagem que fica é: você, eu, todos nós vamos ter que correr atrás das capacidades, né, que nos habilitam a exercer aquela determinada função de um modo excelente. No fim das contas, essa deve ser a nossa busca. Quando você entende isso, né, você finalmente entrou nessa camada superior, essa camada da utilidade. Essa é a tua motivação principal. Quando a tua motivação de verdade é oferecer um resultado útil no mundo. Tu não está mais em teste ali, tu não está mais se testando, né, a força, tu não está mais testando a validação dos outros, tu não está mais buscando isso, não é mais essa a tua motivação. Tu está buscando as capacidades que elevem essa tua dignidade, né, da tua atuação. Não é porque você é de determinada função que todo mundo te deve essa dignidade. Então, muitas vezes a gente vê em determinadas profissões, né? Sei lá, eu sou um professor. Então, agora, porque eu sou da classe profissional, professor, as pessoas me devem, né, essa dignidade, né? Olha, sinto muito, cara. Tem professor que é bom pra caramba e tem professor que é ruim pra caramba. Eu sou um policial agora, fiz concurso público, agora eu me tornei um policial. Cara, tem profissional, tem policial,
né, que cumpre muito bem o seu papel, muito bem o seu dever, se coloca em risco para proteger a vida das pessoas, e tem policial corrupto por aí, né, policial que está, né, se metendo num monte de encrenca, vivendo uma vida desonesta. Não é o simples fato dele ser profissional, o profissional de determinada classe que faz ele, né, que faz as pessoas reconhecerem ele. É o resultado que ele gera no mundo, a forma que ele está agindo, né? Muitas vezes voltado não só para a capacidade técnica, mas também para o caráter que aquela pessoa tem ao exercer. Aí, quando tu é um professor bom, pode até, sei lá, não estar sendo muito bem remunerado, mas tu exerce bem a tua função, tu está fazendo bem feito, quando vê, tem até, sei lá, tem um aluno ou outro, a mãe de um aluno que vai lá e até te reconhece, te leva um bombonzinho da Cacau Show, né? Te leva uma cartinha, te reconhece, poxa, por quê? Porque tu está fazendo bem o teu serviço, não é simplesmente porque você tem um selo de professor. Então a gente tem que parar com isso de achar que porque eu tenho, né, eu pertenço a uma determinada classe, então agora todo mundo me deve tudo, agora todo mundo tem que bater palma para mim, todo mundo tem que colocar uma estrelinha. Não é assim que as coisas acontecem, né? Então, para que a gente saia daquela motivação ali, pelo princípio de motivação do afeto interior, esse desejo de reconhecimento não é simplesmente o fato de estar buscando uma profissão. No fim das contas, o que vai fazer essa diferença é a busca por reunir as capacidades que elevem essa nossa dignidade, né? Buscar essas capacidades é que vai fazer essa diferença, né? Vai fazer a diferença tua como profissional, vai fazer a tua diferença como pai, como irmão, né? Muitas vezes o nosso papel, a nossa função também é isso, né? Porque você, sei lá, é um irmão, que o teu irmão vai ter que te respeitar. Não, agora eu sou um irmão aqui, então o meu irmão vai ter que me respeitar. Não vai, né? Primeiro você tem que se dar o respeito, né? E aí você tem que se dar o respeito, você tem que amar, aí, né? Pode ser que você conquiste realmente o amor das pessoas que estão à tua volta, né? Então, não nos deixemos, né, se enganar por essa confusão, às vezes, que é feita. Somente quando a gente realmente está buscando esse foco, somente quando a gente entende isso, é que a gente sai dessa camada de motivação inferior e a gente passa por uma camada de motivação superior, que é essa camada do amadurecimento, da pessoa que está no mundo realmente para ser útil, para servir, para não encher o saco, para trabalhar. E aí é aquela pessoa que, ao invés de ter aquele desejo de ser cuidado, de que todo mundo cuide de mim, de que todo mundo faça as coisas por mim, de que todo mundo me deve tudo, tu passa a ser uma pessoa que está lá num outro oposto, né? Tu passa a ser a pessoa que cuida, no fim das contas, a pessoa que serve, a pessoa que é útil, a pessoa que as pessoas podem contar. Então é essa a busca, é esse o desejo, né, que eu tenho para vocês, para todos nós que estamos aqui assistindo, que a gente possa evoluir nesse sentido, e assim a gente vai preenchendo a nossa vida de sentido, e assim vai sendo bom viver, né? Vai sendo cada vez melhor acordar de manhã para poder viver, para poder sair para o mundo, para poder sair para a vida, né? No fim das contas, essa construção é o que faz a gente olhar para trás e dizer, poxa, eu vivi essa vida, eu estou vivendo essa vida em primeira pessoa, sou eu que estou vivendo, mal ou bem, sou eu que estou vivendo isso daqui, não são os outros que estão vivendo para mim, né? Quando eu realmente conseguir assumir essa postura diante da vida, é quando a gente olha para trás e diz, poxa, esse aqui sou eu estou vivendo isso, né? Não é mal ou bem, sou eu, não são os outros que estão fazendo isso por mim. Então, que a gente possa olhar com muita atenção para isso. Espero que vocês tenham gostado da live, né? Assiste de novo, se começou, chegou depois, mas eu acredito que essa live ela pode ser muito útil para essa busca desse amadurecimento e para que a gente possa entender de fato o que é, né, que a gente precisa fazer para que a gente possa ser de fato valorizado pelo que a gente faz. Não é simplesmente por achar que a gente tem um selo, né, que a gente, né, simplesmente vai ser reconhecido por isso, né? Então, tem, né, quantas pessoas estiveram aí hoje presente, né? Então ali, seu Jorge aqui, que eu vivo dizendo aqui, né, que é um cozinheiro de mão cheia. Imagina ali, né, não, eu sou cozinheiro, então agora me valorize. Não, ele é valorizado porque ele faz uma boa comida, porque ele faz, né, tem ali o tempero dele, ele sabe fazer uma comida boa, então as pessoas estão sempre elogiando pelo resultado que ele gera. Imagina se eu ficasse aqui sentadinho, não, agora eu sou cozinheiro, as pessoas têm que me valorizar, né? A própria Rose, que entrou agora ali no final, uma excelente, né, professora
professora de inglês, né? Tem lá a escola dela, né? Super bem reconhecida, bem valorizada. Imagina se ficasse agora pensando, não, só porque eu tenho a minha escola, eu sou uma professora, agora as pessoas têm que me valorizar. É óbvio que não, ela é valorizada porque ela entrega resultado, porque ela gera resultado na vida dos seus alunos, porque ela faz as pessoas evoluírem com o conhecimento que ela entrega. Então, que a gente não caia nessa cilada de achar que simplesmente porque eu pertenço a uma classe, agora as pessoas me devem tudo. Não, que a gente foque em reunir as capacidades e gerar o resultado, né, na vida das pessoas. Isso é o que vai fazer com que, de fato, a gente tenha o nosso valor. No fim das contas, essa é a mensagem que eu queria passar. Espero que tenham gostado. Se gostaram, compartilhem com mais pessoas. Curtam, né? Comentem ali depois que a live ficar postada ali. E essa foi a nossa live número 132. Amanhã, se Deus quiser, sexta-feira, estaremos aqui para a nossa live número 133. Amanhã eu já estou preparando o tema, a gente vai falar ali um pouco sobre a questão das maledicências, por assim dizer, né? Aquela coisa da fracassolatria, nem existe essa palavra, mas vocês vão entender o que eu quero falar, né? São aquelas pessoas que ficam ali focadas o tempo todo em ficar criticando os outros, em ficar falando mal da vida dos outros. Eita, né? Hábito mais feio que existe, né, no mundo, não sei se existe hábito mais feio do que esse. Então amanhã a gente vai falar um pouco disso, estou preparando uma live voltada para isso, para a gente fechar aí a nossa semana. E então, se puderem, estejam presentes aqui, que vai ser uma live bem legal, tá bom, pessoal? Um grande beijo, agradecimento a todos que estiveram presentes aqui hoje. Tenham uma ótima quinta-feira, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal.